Salve, salve, torcedor do Vasco! Mais uma resenha chegando para você no canal Detetives Vascaínos. E eu já te convido a deixar o seu like aqui embaixo do vídeo para ajudar o conteúdo do canal a crescer ainda mais no YouTube. Bom, o nosso entrevistado de hoje foi revelado pelo Vasco nos anos 90, zagueiro alto, se destacava pela força, disposição e chegou a ter duas passagens pelo Gigante da Colina durante esse período. Estamos falando de Alê. Alê, muito prazer, meu amigo, estar te recebendo aqui no nosso canal. Ô Marcos, prazer todo meu, cara. Eu que agradeço a oportunidade de estar podendo falar para um canal que, assim, lógico, para todo mundo, né? Mas principalmente para os vascaínos. E para mim falar do Vasco é sempre um prazer e uma honra, né? Até porque eu vivi muito tempo da minha vida ali, minha adolescência e minha juventude, me transformei em homem ali. Enfim, tenho um vínculo muito forte com esse clube. E é isso aí. Eu começo justamente com essa primeira pergunta que eu gosto de fazer para muitos entrevistados que vêm aqui, que vestiram, envergaram essa camisa. O que representou para você, né, para sua carreira, vestir a camisa do Vasco da Gama? Pô, Marcos, na verdade representou tudo, né, cara? Foi um início de uma carreira onde foi uma coisa muito difícil, porque naquela década, né, o Vasco tinha muito jogador bom, revelava muitos jogadores, e enfim, mas foi um início muito bom, assim, eu sou muito grato ao Vasco, né? Depois dali abriram-se muitas portas para mim através do Vasco, então assim eu sou muito grato a isso, né? E enfim, eu não tenho nem palavras, assim, hoje eu sou vascaíno até hoje, vou aos jogos, sofro como torcedor mesmo, né? Porque a situação do Vasco, infelizmente, né, de uns anos para cá não tá legal, mas a gente tem esperança. Eu como ex-atleta, como já vivi ali dentro, sei das dificuldades, sei que às vezes o atleta quer fazer, mas tem coisas que atrapalham, mas a gente acredita que a coisa vai melhorar, né? Tiveram várias mudanças de comando, né? Estou dizendo politicamente, né? De presidente. O último foi o Campelo, que tentou fazer a coisa melhorar o clube. Infelizmente, o clube tem muitas pendências, tem muita dívida e fica difícil, mas assim, a gente não pode perder as esperanças como vascaíno, porque é um grande clube e o clube como o Vasco não pode passar por essa situação que está passando, né? Mas eu tenho fé e vou acreditar sempre, né? Que o Vasco vai voltar a ser grande, vai voltar a disputar títulos e ser respeitado aí como sempre foi. Sem dúvida. Para os que não te conhecem, Alê, conta pra gente um pouquinho como foi a sua chegada em São Januário, né? Como é que você foi descoberto pelo Vasco? Então, eu sou paulista, né? Sou natural de São Paulo, mas eu já estou aqui no Rio desde 1988, quando eu cheguei no Vasco, né? Eu jogava no Nacional lá em São Paulo. Quem me viu jogar foi o nosso saudoso Nilson Gonçalves, junto com o saudoso também Orlando Lelé. Eles foram numa Taça São Paulo e me viram jogando e me trouxeram para o Vasco, né? Em 88. 87 para 88. E assim, passei meus primeiros 6 meses com muita dificuldade, né? Porque eu nunca tinha saído de São Paulo, enfim. Mas eu tive assim, tenho até hoje um laço de amizade muito grande com alguns jogadores, né? Mas assim, eu tenho mais intimidade, mais a proximidade mesmo com o Leandro Ávila e com o Caetano, que a gente morou na concentração e eles me davam uma força, que eu queria ir embora, não sei o que. Eles, não, calma, fica aí, não sei o que. Enfim, aí a coisa foi encaixando, eu fui me adaptando ao Rio de Janeiro, ao clube, enfim, e fiquei. Aí foi questão de 8, 9 meses, a gente subiu para o profissional. Foi uma grande, como é que eu vou te falar? Na revelação. Foi assim, subiram vários jogadores ao mesmo tempo, né? Aquela geração de 70 ali, eu, Cássio, Carlos Germano, já tinha lá em cima o Marco Aurélio Ayup, o Bismarck, o Sorato, enfim, é o que eu tô te falando, era uma geração de grandes jogadores, e difícil, né? E assim, e já no time principal já tinha muito jogador bom. Na época era Célio Silva, era Marco Aurélio, o Quinones,
enfim, tinham muitos jogadores já assim, consagrados, e pra gente, garoto, era legal, era uma honra, né, a gente aprender com os caras. Mas assim, basicamente foi isso. Eu vim de São Paulo, do Nacional, fiquei um período emprestado, logo o Vasco me comprou, e assim, não demorou muito tempo, eu já fui profissional, fui integrado ao grupo, e de 89 em diante eu fiquei direto no profissional, fiquei até 93, 94, até 93, final de 93, que eu fui emprestado para Portugal. Aí voltei, quando eu voltei, cara, tinham muitos zagueiros, tava acho que Ricardo Rocha, Alexandre Torres, Jorge Luiz, Tinho, Alex Pinho, e eu fiquei meio assim, sabe? Falei assim, eu acho que eu não vou ter oportunidade, tá meio complicado para mim, perdi muito espaço dentro do clube, e eu tive a oportunidade de ir pro México, fazer uma turnê lá, com uma seleção carioca. Aí eu fui muito bem lá, e foram 20 dias de turnê. Quando eu voltei, eu fiquei uma semana no clube e já fui vendido para o México, um clube lá do México, Puebla, e lá fui muito bem também, fui feliz lá, assim, até hoje tenho um vínculo com o pessoal lá do México, tenho amizade, e foi isso. Depois aí eu voltei em 95, fui pro Fluminense, do Fluminense eu fui pro Bangu e voltei pro Vasco. A minha segunda passagem pelo Vasco foi em 96, no Campeonato Brasileiro de 96, que assim, até o Edmundo, quando voltou, depois daquela confusão com o Eurico, enfim, ele voltou, e ele foi um pedido até do Pedrinho, que era empresário dele, meu empresário na época, falou, vamos ver se a gente traz o Alê de volta. Ele foi e falou com o Eurico, não, o Alê é da casa, o Alê é nosso, e voltei pro clube. E assim, infelizmente não fiquei mais tempo, né, cara, que eu acho que era o clube que eu teria que jogar, acho que minha vida toda, né, mas sabe como é que é, você perde espaço, você quer jogar, você quer conhecer outros lugares, enfim. E foi isso mais ou menos que aconteceu. Eu quis expandir, sair, e assim, não me arrependo, né? Mas o que eu fiz pelo Vasco, eu acho que eu sou grato, sou satisfeito, não me arrependo de nada. E é isso. Entendeu, Marcos? Sim, sim. E além dessa vasta concorrência que você falou aí, enumerou, quais as maiores dificuldades que você encontrou no profissional também? Então, cara, assim, assim, a gente é um pouco saudosíssimo, né, da nossa parte, ficar falando do futebol dos anos 90, que hoje em dia o futebol é correria, é força, mas tem muita técnica também, né? Antigamente não, era muita técnica, os jogadores eram muito técnicos, assim, é como você falou, eu me superava com a força, né? Eu tinha uma técnica, mas o principal, a minha principal característica era a força, né? E assim, às vezes era difícil você superar o pessoal pela força. Então, eu acho que o maior problema que eu tive foi essa parte mesmo, de parte técnica, né? De às vezes você querer imprimir uma força e não era força, era técnica. E alguns treinadores preferiam, às vezes eu ia jogar, eu recebia instruções, não, tu não pode dominar uma bola, tu tem que chegar, tem que rasgar, tem que dar porrada, entendeu? Não era um conselho de falar assim, cara, se posiciona, chega rápido na bola, toca. E, assim, a maior dificuldade foi essa, mas você vai aprendendo, cara, você vai aprendendo, com o tempo você vai aprendendo, não tem jeito. Futebol, o jogador só aprende jogando. Ele erra e no outro jogo ele já não erra o que ele errou antes, tem que, assim, vai errar, isso é o ser humano. Mas você vai aprendendo, cara. Ainda mais zagueiro, cara, que é uma posição muito complicada. Você dificilmente pode errar, você não pode errar, porque se você errar, é gol, né? Como o goleiro. Errou é gol. Enfim, mas assim, eu aprendi muito com o Torres, com o Jorge Luiz, com o próprio Quinones, que muita gente criticava, achava que o cara era maluco. O cara jogava muito, cara. Muito bom jogador, muito técnico, entendeu? Então foram pessoas que eu fui aprendendo. Assim, quando eu saí do Vasco a segunda vez, o Mauro Galvão chegou, com o Odivan, que formaram aquela zaga, né, que ganharam tudo. Assim, não tive o privilégio, o prazer de jogar com o Mauro, até para aprender também. Mas, enfim, foi isso, entendeu, Marcos? A dificuldade é essa, de todo jovem é essa, entendeu? No início de carreira. Confiança, sabe? Você ter continuidade. Mas isso é superado, porque você joga. Se você não jogar no Vasco, você vai jogar em outro clube, né? Mas é basicamente isso, é jogo, é jogar, que você vai aprendendo, vai pegando os macetes, os atalhos e vai consolidando tua carreira.
Sem dúvida. E dentro do Vasco, quem era aquele cara que chegava para você, dava mais conselhos, aquele famoso puxãozinho de orelha para você corrigir posicionamento, evitar faltas violentas, essas coisas do zagueiro? Cara, assim, quando eu estava nos juniores, o meu conselheiro, vamos dizer assim, era o Renezão. Assim, também é outro que as pessoas, né, falavam, fazia gol contra, fazia isso, fazia aquilo. Cara, eu não vi o René jogar muito, né? Eu vi pouco. Mas, assim, eu tinha muito contato com o Gaúcho, com esse pessoal que foi companheiro dele dentro de campo. E os caras falam maravilha do René, que ele era um zagueiro forte, rápido, tinha boa técnica. Só que, assim, era viril, era duro, entendeu? Então as pessoas confundiam. E, porra, o cara dava azar de fazer gol. Ninguém quer fazer um gol contra, entendeu? Aí tinha aquela estigma de, ele faz gol contra. Não. Então foi um cara que foi importante para mim na minha formação, né? Nessa transição de base para profissional. Um cara que me orientou bastante. E no profissional, tinha o Silveira, né? Que foi um grande zagueiro, jogou no Fluminense, Vasco, enfim. Que ele tinha essa função, ele dava muito treino para zagueiro, ele dava muitos conselhos. E é o que eu estou te falando. E de jogar, de jogo. Às vezes, assim, eu jogava muito com Torres, depois jogava com o Jorge Luiz, que eram jogos, eram estilos diferentes de jogo, mas assim, você aprendia, entendeu? Os caras te davam vários toques, faz isso, faz aquilo, e você vai pegando, entendeu? Eu acredito, assim, eu não estou trabalhando efetivamente dentro de um clube, mas eu acredito que isso falta muito hoje, sabe? Falta muito para você passar isso. É tanto assim que, tudo bem, foi pro lado da coisa do futebol, é muito estudo, é muito, sabe? Mas assim, eu acho que o futebol precisa muito de um ex-atleta para isso, para você falar assim, meu filho, faz isso, faz aquilo. Tanto na zaga como no meio campo. Hoje você pega assim, você lembra, Giovani, cracaço de bola. O Giovani era um cara que, jogando, ele era chato. Só que assim, depois você vai amadurecendo e fala assim, não, o cara não era chato. Ele era útil, ele era um cara útil pro clube, pro time. Ele orientava o zagueiro, ele orientava o lateral. Então era um cara que conhecia das posições, entendeu? E isso ajudava muito. E acho que isso falta um pouco hoje no futebol, sabe? Em si. Eu tenho um filho que joga e eu tento passar as coisas para ele, sabe? Eu tento trazer as coisas do passado e adaptar para o presente, né? Porque é o que eu tô te falando. Eu não vou chegar para ele e falar assim, hoje tu tem que chegar rasgando, dar porrada, dar não sei o quê. Que ele vai ser expulso, na primeira bola vai ser expulso. Hoje você tem que ter cuidado com isso. Mas algumas coisas do passado servem para o presente. Algumas não, muitas coisas. E assim, ele tá se adaptando ao futebol legal mesmo, com os conselhos meus, de outras pessoas e colocando o futebol atual, moderno, né, o meu filho. Mas enfim, é isso, Marco. A vida do jogador é isso, é aprendizado todo dia, e querer aprender, né? Às vezes fala assim, isso aí eu já sei, tu vai e erra no jogo. Mas é legal, cara. Foi muito bom. Os companheiros que eu tive dentro de todos os clubes que eu joguei, entendeu? Abrindo parênteses aí que você falou dele, é o Renzo, né? O zagueiro do Sub-20. Meu filho, isso, eu tive vendo alguns vídeos dele lá, ele tá decolando lá, e capitão ele tá moral com lá. Ele tá com a responsabilidade muito grande. Eu converso com ele e falo assim, você tá hoje você tem uma posição dentro do clube de responsabilidade, né? Você usa uma camisa importante do Brasil, os caras te deram uma faixa de capitão, e então você tem que ter uma liderança, você tem que ser exemplo, e ele tá conseguindo exercer essa função legal, cara. Tá no caminho certo, E jogando bem, que é o mais importante. Com certeza. E você passando os ensinamentos, né? De uma pessoa experiente. Eu tento, Marco, assim, eu tento. Até para a formação de homem dele, né? Ele, assim, ele já é um homem feito, é um garoto que, assim, eu não tenho nada que falar dele, assim, em relação à educação, à postura, enfim, ele é bem, bem tranquilo mesmo e sabe o que quer, sabe? E eu não me interfiro em nada em relação a isso, entendeu? Lógico, eu já levei ele em vários clubes, né? Principalmente no Vasco, não deu certo por algum motivo, mas ele trilhou o caminho dele, é ele que está traçando, sem ajuda de padrinho, de nada. Ele tá indo, graças a Deus. Muito importante isso. Vamos voltar ao assunto do Vasco. Em 92 você foi campeão carioca, né? Chegou a ser utilizado em alguns jogos,
mas não teve essa sequência como titular. Você acha que essa falta de oportunidades ali fez você não decolar naquele momento? Pode ser, pode ser. Assim, é o que eu tô te falando, a concorrência era muito grande, entendeu? O nível era muito alto. E assim, em 92 eu tinha 22 anos, né? Antigamente 22 anos era muito jovem. Hoje, 22 anos já falam que é velho para jogar. Tem que debutar ali com 17, 18, 19, enfim. Mas é o que eu tô te falando. 92, o time do Vasco, pô, era muito bom, cara. Era muito bom. Para você ser titular do time, você tinha que estar muito acima da média. E os caras que jogavam, era o Jorge Luiz, era o Torres, enfim. Eram caras já rodados, consagrados, de seleção brasileira, enfim. Mas, assim, as partidas que eu tive a oportunidade de jogar, até a final, até a própria final, que teve um problema, aí eu lembro até que o doutor Eurico me chamou na sala dele e falou assim, ó, se prepara que você vai jogar a final. E assim, até um relato, né, em relação ao Eurico, né, que as pessoas que não conheciam, que não conviveram, tem uma imagem dele, mas assim, era um cara que ele te defendia com unhas e dentes. Se você fosse jogador do Vasco, funcionário do Vasco, enfim, tinha os problemas financeiros, isso aí é outra parte, né, que não vem ao caso. Mas assim, ele, como protetor de um funcionário, de um jogador do Vasco, ele foi excepcional. Então, e isso, cara, isso te dava uma autoconfiança incrível. E ele me chamou e falou assim, ó, você vai jogar antes do treinador, cara. Você vai jogar, se prepara, a gente vai ser campeão e é isso. Fica tranquilo. Vai jogar e tranquilo. Qualquer coisa, a responsabilidade é minha. Pô, doutor, obrigado. Pronto, fui embora. E eu lembro que esse jogo, se eu não me engano, foi contra o Fluminense, né? A final, 92. Fluminense. Eu fui eleito o melhor em campo. Eu não fiz nenhuma falta. Eu ganhei todas as bolas do falecido Ézio. Enfim, no final teve até uma confusão lá com o Vagnão. Pô, hoje ele é meu amigo particular. Enfim, e é isso, mas assim, nós como os garotos do Vasco, a gente tinha poucas oportunidades. Alguns que tiveram mais e aproveitaram, lógico. Mas assim, para jogar na zaga era difícil, para jogar no ataque era difícil, que trouxeram o Bebeto na época, enfim. Pô, a gente tinha um jogador chamado Júnior, no Juniores. Pô, o Júnior é artilheiro todo ano dos juniores da base. Quando o Bebeto chegou, porra, era difícil pro cara, sabe? Tinha oportunidade. O próprio Luciano, eu vi uma entrevista dele contigo aí, Luciano Lacerda. Pô, o Luciano é um cracaço, cara. Mas aí, na frente dele tinha Bismarck, William, e por aí vai, entendeu? E é mais ou menos isso. Aí que aconteceu? A gente foi se firmando, aí vinha outra geração. A geração de 71, 72, que foi Tinho, Alex Pinho, Gian, Ian. Esses daí são um pouco mais novos também, mas, sabe, era uma concorrência muito grande. Tanto que, pô, muitos jogadores eram emprestados e, sabe, porque não tinha espaço no clube. Eu sou um privilegiado de ter ficado no Vasco esse período, entendeu? Assim, então eu mostrava que eu tinha qualidade e era útil pro clube naquele momento. Entendeu, Marcos? Então, é isso, assim. Eu sou muito tranquilo em relação a isso. É verdade, tinha uma galera boa ali que foi para outros clubes. Me lembro bem do Júnior. O Júnior entrava, metia gol pra caramba. Luciano Pô, também Júnior, jogava Luciano, fino da bola aqui, né? Pô, tinha muito jogador bom, cara. Verdade, muito jogador bom. A base boa. E voltando àquele assunto quando você estava na sua segunda passagem, né, no Bangu, como você falou do Edmundo, né? O Edmundo, como você falou, teve um peso muito grande nesse seu retorno, né? Conta pra gente um pouquinho como foi esse trabalho de bastidor para te trazer pro Vasco de volta. Então, assim, o Pedrinho Vicençotti, ele era empresário do Edmundo. Nessa época, o Pedrinho Vicençotti, ele estava com muito jogador no Vasco. E tinha, sei lá, uns 10 jogadores que ele representava no Vasco. E o Pedrinho Vicençotti, ele tipo que arrendou o Bangu. Ele pegou o Bangu e ele colocou todos os jogadores que ele tinha como representação, colocou no Bangu. O time do Bangu era André, Cafezinho, eu, Nielsen, Maciel, Marcão, Porsato, o Wallace, Sorato, Macula, tudo jogador dele. E aí ele fez o timaço. Nós fizemos um baita do campeonato carioca, né, em 96. Acho que ficamos em quarto ou quinto lugar.
E aí, quando terminou o Campeonato Carioca, o Bangu não ia disputar nada. Aí, o que aconteceu? Todo mundo já ficou, né? Busca time aqui, busca time ali. E aí eu fiquei naquela, né? De, eu vou ver um time e tal. E aí, um dia, eu liguei para ele e falei, pô, Pedrinho, o Edmundo tá voltando pro Vasco. Você acertou lá com o Eurico e tal. O Edmundo tá no Vasco. Pô, dá um toque nele e vê se ele consegue me encaixar lá de novo, né? Pô, cara, foi assim, eu tava dirigindo, pra ter noção, eu tava dirigindo no celular, aí liguei, ele falou assim, calma aí, só um minuto. 10 minutos depois ele me ligou. E por coincidência eu tava em São Cristóvão. Aí ele falou, Ale, tá resolvido, vai em São Januário que tá tudo certo já. Assim, coisa rápida. O Edmundo acho que ligou pro Dr. Eurico, o Dr. Eurico já ligou pro Vasco, já mandaram eu ir lá pra resolver. Aí eu fui lá e foi assim, foi rápido. Resolvi, aí voltei pro Vasco, entendeu? E assim, eu era muito ligado ao Edmundo, a gente concentrava junto, ficava no mesmo quarto, enfim, entendeu? E eu fiquei muito grato com ele em relação a isso. Pena que essa temporada não foi muito boa pro Vasco, o Vasco não fez um bom Campeonato Brasileiro, as contratações que vieram não deram certo, enfim, foi isso, mas a minha volta, a segunda volta foi isso aí, o Edmundo que articulou tudo. Deve ter sido bem, né? Para você foi muito interessante voltar ao clube do seu coração ali, né? Com certeza. Foi bacana demais. Assim, é o que eu te falei, eu gostaria, até por conta do campeonato não ter sido tão bom, que no final do ano, eles, reformularam. E o Vasco teve aquela injeção de grana, né, do American Off Bank lá, em 97, arrebentou, né? Contratou só jogadorzaço e, começou a ganhar tudo a partir daí. E eu, infelizmente, não continuei nesse período, entendeu? O Lopes opinou em não continuar comigo, enfim. Mas também foi uma coisa que foi muito estranha, porque estava tudo certo para eu voltar. Aí eu lembro que passei o Réveillon com a minha esposa, eu liguei para o Isaías Tinoco e ele falou, não, você não está nos planos do clube e tal. Eu falei, mas estava tudo certo. Resumindo, acabou que nos bastidores lá eles decidiram que eu não ia continuar. E a minha saída foi assim, cara. Foi decidida lá pelo Antônio Lopes, não sei por quem mais, enfim. Aí eu não tive a oportunidade de seguir no Vasco nesse período de grandes conquistas aí. Sem dúvida. No Vasco você deve ter tido algum momento especial que você recorda, mas em 93 eu me lembro que você teve a oportunidade de estar em campo na despedida do Roberto Dinamite, né, o maior ídolo do Vasco. Isso aí também foi uma coisa marcante. Aquele momento ali para você foi, né? Então, foi assim, na verdade não foi só o jogo, né, Marcos? Foi a semana, o Zico treinando com a gente, cara. Assim, é um cara que vai falar o quê do Zico, né? Essa rivalidade de Vasco e Flamengo, ela tem um limite, né, cara? E o Zico, ele superou esse limite, né, cara? Ele passou por cima de qualquer rivalidade e, assim, ele parecia até um jogador do Vasco. Você ter noção, ele treinou a semana toda no clube, ele chegava cedo, assim, a semana toda foi só a gente falava rachão, né? Foi rachão, brincadeira, por quê? Porque foi uma semana de descontração mesmo, cara, todo mundo queria jogar do lado do Zico, cara, foi uma semana maravilhosa. E o jogo foi mais maravilhoso ainda, né, cara? Porque, o nosso maior ídolo, né, Roberto Dinamite, e fazer parte daquela festa ali foi uma coisa inesquecível. Até hoje eu encontro com o Roberto assim e a gente conversa. Falei, que festa foi aquela? Ele, foi mesmo. Aí ele, tô com saudade de voltar a jogar. Eu falei, que é isso, Roberto? Ele, tenho saudade. Eu falei, mas você fez tudo que tinha que fazer, você fez. Ele falou, é verdade. Ele é bem tranquilo em relação a isso também. Não, com certeza. O Zico é um ser humano ímpar. Sempre que eu preciso alguma coisa, alguma declaração, algum depoimento, ele de bate-pronto. Ele é excepcional. Não, assim, esses caras da antiga aí, cara, o Zico, o Roberto, cara, tem o Gaúcho e vários outros, cara. Os caras são fora de série, os caras são gente boa demais, entendeu? E assim, é o que eu tô te falando. Eu tive o privilégio de conviver com esse pessoal e aprender com eles, entendeu? E assim, e eu não vejo isso hoje em dia, entendeu? A garotada de hoje não tem essa facilidade, ou não se abre para aprender com esses caras assim, sabe? Assim, com esses caras não, com a gente, né? Que agora a geração mais velhinha assim, somos nós, 50,
50 e poucos anos, né? E a gente não tem muito contato com esse pessoal, cara. Eles estão muito blindados, né? É muita blindagem. Para chegar perto deles hoje em dia é muito difícil. É verdade. O Ale, em 95 você acabou indo para o rival, né? Para o Fluminense, né? Você fez bons jogos por lá, mas uma falha no jogo da semifinal do Brasileirão contra o Santos acabou até te marcando para sempre. Como é que você convive com essas cobranças eternas, né? Que Então, Marcos, é o que tu falou. Assim, se eu não me engano, nesse Campeonato Brasileiro eu fiz em torno de 13 ou 14 jogos ou menos, não vou lembrar certo. E vamos dizer que eu tinha feito 12 jogos. 11 jogos eu estava ali entre os melhores em campo, né? Que tinha aquele jornal dos esportes que dava nota e tal. Então, a minha mãe, na época viva, recortava, guardava, me ligava. Ai, meu filho, parabéns. Então eu estava figurando sempre entre os melhores. Aí teve um jogo contra o Cruzeiro, foi lá em João Pessoa, ou foi em Campina Grande. Eu tive uma lesão muito grave no meu tornozelo, né? Eu tive uma lesão grave no tornozelo. E, cara, eu não conseguia recuperar, entendeu? Eu não conseguia recuperar. Eu fiquei 30 dias sem fazer absolutamente nada. E, assim, não coloquei, naquela época era gesso, enfim, optaram em não colocar gesso. E eu só tratamento. Quando eu melhorava um pouco, eu ia para o campo, voltava a sentir. Então, aquele meu condicionamento físico, o meu ritmo de jogo, eu perdi tudo. Tudo foi perdido nesse mês. Tudo bem. Aí o que aconteceu? O Fluminense já tinha se classificado no primeiro turno, né? Já estava na final, na semifinal, aliás, porque naquele campeonato era o primeiro turno, quem somasse mais pontos já estava na semifinal, e o Fluminense conquistou essa vaga. E o Joel sempre gostou de trabalhar com jogadores mais experientes, tal. Enfim, lógico que ele dava oportunidade para a base, mas ele tinha isso com ele. Ele achava que o time ficava mais coeso, mais firme, com o jogador mais de peso, enfim. E ele teve problema, porque o Sorley se machucava, o Lima, pelo jeito de jogar dele de muita força, tomava cartão, e eu também, enfim. E ele tinha como quarto e quinto opção, ele tinha 2 garotos, era o Cristo, um rapaz que veio de Goiás lá, e um outro menino. E ele, no dia que eu me machuquei, o outro jogo era contra o Juventude lá em Caxias do Sul. Ele me levou assim mesmo, ele falou, não, vai que tu vai jogar, só que eu não conseguia, cara, não teve jeito. E a zaga foi o Cristo e outro menino, que eu não lembro o nome. Perdemos o jogo lá. Isso aí o Joel ficou desesperado. Então ele achava que eu tinha que me recuperar e ele não podia. Esses 3 eram os 3 de confiança dele. Só que eu não me recuperei. Assim, não falando mal do Fluminense ou da parte médica, não é nada disso. Só que assim, a gente sabe que antigamente era uma coisa muito simples, né? Não tinha a tecnologia que tem hoje, não tinha os fisioterapeutas, os tratamentos, a medicina de hoje é totalmente diferente de quase 30 anos atrás. Então não conseguiu me recuperar. E eles me forçando a jogar, cara. Não, você tem que jogar. Tomei infiltração no tornozelo, como forma de tratamento, entendeu? Não foi para jogar em si, como forma de tratamento. Só que não teve jeito. E no jogo contra o Santos aqui no Rio, eu já estava começando a correr em volta do campo, mas não, é o que eu estou te falando, eu não estava 100% para jogar. Só que, por motivo de falta de confiança nos garotos, o Joel calhou do Sorley tomar o terceiro cartão, enfim. E eles, Ale, tu vai jogar. Dá para tu jogar? Eu, na época, cara, o Pedrinho chegou para mim e falou assim, o Fluminense vai te comprar, o Fluminense já está em interesse em comprar, o valor é esse. E eu tinha uma participação boa nessa venda. E assim, eu fui imaturo de jogar. Assim, eu não tive... o Pedrinho não teve a capacidade, a inteligência de chegar e falar assim, não joga, você não tem condições de jogar, se preserva e vamos esperar. Você melhora e a gente vê se o Fluminense for comprar, beleza, se não for comprar a gente segue para outro clube e não ia arranhar a minha imagem como jogador. Só que assim, envolve uma série de coisas. Aí eu acaba o jogo do Santos aqui, o Fluminense venceu, tal, aquela festa toda, fomos para São Paulo. Aí o Joel também estava naquela dúvida, coloca ou não coloca para jogar? Ele falou, você vai jogar. Eu falei, tá bom, professor, vou jogar.
Aí o dia antes, ele falou que o Humberto ia jogar. Não ia jogar mais, eu. Aí depois ele ia no meu quarto e falou, ó, tu vai jogar. Aí ia no Humberto, ó, tu vai jogar. Ficou aquela dúvida. E eu também, cabeça dúvida, enfim. Na hora da preleção, o Joel começa a falar a escalação, fala o meu nome. Vai jogar. Eu, bora, vamos jogar. E fomos pro jogo, cara. Só que assim, as pessoas falam assim, a culpa foi do Alê, que o Alê não sei o quê. Cara, eu tava mal fisicamente, machucado, debilitado. E assim, depois de algum tempo, ou alguns anos, eu vi o jogo de volta, eu vi o jogo. Realmente, algumas falhas eu assumo. Agora, as pessoas quererem falar que a culpa foi minha, falam até besteira que eu vendi o jogo pro Santos. É tanta barbaridade que falam, pô, às vezes no início eu ficava chateado, sabe? Ficava chateado, fiquei mal, não podia sair, não podia ir em lugar nenhum com a minha esposa, com meus filhos, que as pessoas ficavam me cobrando, enfim. Mas depois foi passando, foi caindo na real, eu falei, cara, eu não tenho culpa de nada. Isso aqui não é um jogo, e enfim. E o Santos venceu porque foi melhor no jogo, e é isso, entendeu? Marcos, vou te contar até uma coisa que assim, poucas pessoas sabem. A gente voltou de São Paulo, aí o Ailton deixou o carro dele em São João, lá nas Laranjeiras, o carro dele. E ele morava na Barra e eu morava em Jacarepaguá. Eu ia pegar carona com ele. Beleza, eu peguei a carona com ele, a gente tá indo no trânsito. Aí nós paramos no trânsito e tinha uma mulher com o carro parado. O Ailton foi, encostou do lado dela, falou para ela, pô, senhora, dá pra senhora tirar o carro da frente? A mulher chorando. Aí ela falou assim, pô, me desculpa, é que o meu pai acabou de falecer. Aí na hora veio na minha cabeça, eu falei, pô, a gente, lógico, a gente ficou triste, a gente ficou chateado pelo acontecido de ter perdido a chance de jogar uma final, enfim. Mas eu falei assim, pô, isso é um sinal de que tem pessoas com mais problemas do que a gente, entendeu? Então aquilo ali me deu infelizmente na dor da mulher me deu um conforto. E assim, mas é ruim, cara, é ruim você ser crucificado por uma coisa que é um grupo, entendeu? Se a gente for falar, tiveram pessoas que erraram pra caramba e passou por isso mesmo. Mas não é o caso, já passou. Mas assim, é doído, é complicado, é difícil você passar um período da tua vida sendo culpado por uma coisa que é de um coletivo. A gente tira, por exemplo, o Barbosa. O coitado ficou 50 anos com o peso de uma Copa do Mundo nas costas. E, pô, o cara não teve culpa de nada, cara. Não teve culpa de nada. Foi um gol que, porra, qualquer goleiro tomaria. Agora, aí entra aquele lance, porque ele era negro, porque isso, porque aquilo outro, entendeu? Aí fica a imaginação das pessoas. Mas futebol é isso, cara. Futebol é a gente, Copa do Mundo, o Júlio César, melhor goleiro aí durante uma década. Pô, o cara perderam a Copa lá de 2006, aí depois aqui no Rio toma de 7. Coitado do cara, imagina. Aí vão falar que o Júlio César era ruim, que o Júlio César se vendeu. Não, a Alemanha era boa, cara. A seleção da Alemanha era fenômeno. E o cara, coitado, e foi o único que botou a cara para falar. Que deu entrevista, que chorou, que foi homem de assumir o erro dele, mas o erro foi de todo mundo. Do Filipão ao Ricardo Teixeira. Enfim, o futebol é isso. Quando as pessoas se conscientizarem que é assim que funciona o futebol, até a própria torcida não vai apontar para uma pessoa e falar assim, você é culpado, você é isso, você é aquilo outro. Não, é um grupo. Se fosse jogo de tênis, o cara joga sozinho, o erro é dele. Agora, um coletivo, acho que não é legal, não. Infelizmente, no Brasil, como um todo, né, as pessoas gostam de pegar um bode expiatório, né? Para justificar uma situação ruim, né? Então, realmente não querem saber internamente o que aconteceu. É mais fácil culpar do que apontar É mais fácil apontar os erros e os defeitos, né? Do que apontar as qualidades, né? Como você falou. Depois de um tempo, eu fico. Hoje eu sou torcedor, né? Hoje eu sou torcedor, eu me coloco no lugar do torcedor. Quando eu jogava, eu não me colocava no lugar do torcedor. Eu era um atleta, eu me colocava no lugar de atleta. Não é que eu não estava nem para torcedor. Lógico que a gente sabe que é fanático, o cara às vezes deixa de comer para ir no estádio. A gente sabe disso. Mas assim, não justifica o que alguns torcedores fazem. Entendeu? Mas faz parte. Hoje eu entendo. Não sou um cara fanático, entendeu? Não sou um cara fanático de crucificar um atleta ou um clube.
Gosto de ver o futebol, gosto de ver o jogo. Às vezes eu falo, pô, o time não tá bem, entendeu? O Vasco. Eu falo muito Vasco, eu vou muito no jogo do Vasco. O Vasco não vem bem há muito tempo. Mas eu vejo a luta dos caras, os caras, sabe, querendo acertar. É lógico que, vou te dar um exemplo claro, hoje o Flamengo, tecnicamente, é muito melhor que todos os times do Brasil, entendeu? Como é que vai se ganhar do Flamengo? Jogando com determinação, com entrega, com vontade, lógico, taticamente organizado, mas se for querer jogar igual ao Flamengo, vai perder, entendeu? E é isso que as pessoas têm que entender, os times inferiores têm que entender. Não é dar porrada no Flamengo, não. É jogar firme, jogar duro, se entregar os 90 minutos. Mas é isso, cara. Entendeu? Eu sou torcedor assim, eu vejo futebol assim. Eu gosto de ver futebol, independente que seja Vasco, eu gosto de ver todos os times. Gosto do Flamengo jogando, gosto do time do Palmeiras jogando, gosto do Atlético Mineiro. Eu gosto de ver, não sou o cara fanático, não, só o Vasco. Não. E espero que o Vasco melhore bem, que volte para a primeira divisão. É um campeonato Série B difícil, mas vai conseguir, o Vascão vai voltar. Você na época, como é que você lidava com esses erros? Você tinha autocrítica, né? Ou você tinha alguma ajuda de alguém? Como é que você administrava essas... Pô, Marcos, vou ser bem sincero para você. Eu era jovem, eu não tinha autocrítica. Não. Entendeu? A gente acha que nunca erra, né? A gente acha que nunca erra. Eu sou bem sincero, eu achava que, não errei não. Tá bom. Não. Depois vai passando o tempo, você vai ficando maduro, tu vai falando, não, cara, eu errei mesmo. A gente erra, cara, não tem jeito, você erra. O duro é você assumir o erro. Hoje, assim, voltando ao meu filho, hoje eu tento passar isso pra ele, sabe, pra ele não sofrer. Quando ele joga mal, eu falo pra ele assim, cara, eu não vou te criticar, eu vou ser sincero com você. Se você jogar mal, eu vou te falar, você jogou mal por isso. Entendeu? Você errou nisso. Ponto. Não é crítica, não é te cornetando, não é nada. É uma crítica construtiva, né? Vou te deixar chateado? Vou, mas você vai ver que vai servir para você. Você errou nisso, você errou naquilo, entendeu? Então, isso faltou para mim. Isso eu não tive. Eu não tive um pai para chegar para mim e falar isso. Mesmo que meu pai não jogasse, não tivesse jogado bola. Mas eu acho que o papel do pai é esse. Quando o filho erra, ele tem que falar. Eu não tenho vantagem porque eu fui jogador. Eu tenho o papel de pai. Eu falo para ele o que eu vejo e nos erros dele, entendeu? Independente de jogar. Porque eu não sou treinador de futebol, né? Eu só joguei, mas eu não sou treinador. Quem tem que conseguir corrigir os erros de técnico lá de campo é o treinador dele. Mas eu dou uns toques nele, cara. E assim, ele assimila legal, ele aceita. Ele é um garoto muito tranquilo em relação a isso. E eu não tive isso, entendeu? Acredito que muita gente de antigamente não tenha tido isso. Não, é difícil hoje a gente ter um papo desse. Não tinha. Você errou. Errei nada. E vamos que vamos, assim ia. E tinha que aprender, como eu tô te falando, tinha que aprender jogando. Você errava, aí você, errei aquilo no teu interior, mas para as pessoas você falava que nunca errava. É difícil. Como ex-zagueiro que você foi, Ale, como é que você está vendo o nível dos zagueiros atuais aí? Cara, por incrível que pareça, assim, tem muito zagueiro bom, cara. Muito zagueiro bom. Tô gostando do que vem surgindo aí. Entendeu? Do que vem surgindo aí. E até os que já estão se aposentando, né? A gente tem aí Thiago Silva, no Vasco a gente tem o Castan, que é muito bom jogador, Rodrigo Caio, quem mais? O Nino do Fluminense é muito bom, o Lucas Claro, né? Lucas Claro, do Fluminense. Sim. Também é muito bom jogador, firme, tem muito jogador bom. Lá no esporte mesmo, que eu tô acompanhando muito esporte agora, né? Tem o Renzo, né? Não posso esquecer dele. Não, mas brincando, ele vai se tornar um grande jogador. Ele ainda está na fase de transição, mas vai se tornar um grande jogador. Mas lá Sim. tinha o foi até emprestado agora, esqueci o nome dele. Esqueci, cara. Tem o Maidana, que é um jogador experiente. Tem uma galera boa, cara. O Hever, né, que também já está partindo para aposentadoria. Lá no Grêmio tem aquele brasileiro lá, como é o nome dele? O Jeromel, enfim, tem muito jogador bom, cara, muito zagueiro bom aí, muito zagueiro bom mesmo. Até porque mudou, né, o Marcos, o estilo. Os caras têm que ter velocidade hoje, os caras têm que chegar antes, não pode dar porrada assim, como dava antes, Júnior Baiano,
o pau cantava e era um cartãozinho amarelo de vez em quando, cara. Hoje em dia, qualquer coisinha é cartão amarelo. Então, o zagueiro, principalmente, tem que estar com muita velocidade, muita força, muita recuperação, para não ter problema. Entendeu? Mas, assim, é legal. Eu presto muita atenção nisso. O Marquinhos, né? O Marquinhos da seleção do Paris de Saint-Germain, joga muito. E por aí vai. É muito jogador bom. Em relação ao fim da sua carreira, Ale, você chegou a fazer um curso de treinador, né? Pelo que eu li. Fiz. Mas você acabou não indo por esse caminho, né? O que te levou a mudar o foco? Então, cara, assim, eu comecei eu me associei com um rapaz chamado Otávio, né? Ele é um cara inteligente, mas ele é do ramo da política. Aí o que aconteceu? Ele conhecendo uns caras, os caras ofereceram um jogador para ele, o Adriano Michael Jackson. Aí ele me chamou, falou, pô, cara, vamos empresariar, vamos ver a empresária, vamos abrir uma empresa assim, assim, assado. Aí eu falei, vamos. Aí, cara, ele abriu uma empresa e a gente começou a representar jogadores. E o primeiro foi o Adriano Michael Jackson. E juntamente com isso, ele falou assim, não, cara, vai fazer o curso, a empresa paga. Você vai lá, faz o curso de treinador, que é mais uma credencial, né, vamos dizer assim, para você no meio de futebol. Eu falei, tá bom. Aí fui lá, fiz o curso, mas não tive pretensões de ser treinador, assim, né. Aí fiz lá da BTF, curso, assim, legal. Muita gente boa ministrando o curso, né? Jair Pereira, Toninho Barroso, aparece a final foi com o Carlos Alberto Torres e com o Ademar Braga. Quem mais tinha? Tinha uma galera muito boa, cara, assim, que você aprendia muito, né? Hoje eu não sei como é que é o curso da CBF, não tive o prazer de ir fazer, enfim. Mas, assim, é bem parecido, né? Com as palestras, com o pessoal, assim, era mais a vivência, né? O que eu tô te falando. O cara chega ali, o Jair Pereira, ele passava os esquemas táticos e passava o que ele vivia nos clubes que ele foi treinador, ali, ó, no clube tal. No Corinthians eu trabalhava assim porque eu tinha um time assim. No Vasco eu fiz isso assim. No Cruzeiro eu fiz assim. Então você juntava tudo, anotava e você ia juntando, ia guardando para possivelmente, virou treinador. Pô, vou pegar um pouquinho aqui de Jair Pereira, vou pegar um pouquinho de Toninho Barroso, vou pegar um pouquinho do outro, enfim, e se juntava e você colocava o teu método de trabalho. Mas eu não fui para esse lado, não. Aí eu fiquei um tempo com esse rapaz, né? A gente fez um negócio bom com o Adriano Michael Jackson, mas aí depois eu me decepcionei e saí desse ramo e parei com bola. Eu só fiquei, assim, cuidando mais do meu filho mesmo, tentando colocar ele num clubezinho ali, orientando ele. Ele foi. Aí começou no futsal, aí levei na Mangueira, depois levei ele no outro time no Bangu, aí ele foi para um outro time, até que ele caiu no Flamengo de Guarulhos. Aí ele já tava homem, já tava se virando. Foi morar sozinho lá em São Paulo e tá seguindo a vida dele. Mas eu, por outro lado, eu fui trabalhar. Depois que eu parei, eu abri uma lanchonete com um sócio também, aí não deu certo. Aí fui trabalhar com futebol. Até esqueci disso. Fui trabalhar com futebol, fui pro Madureira. Fui ser auxiliar técnico no Madureira do Gabriel Vieira. Hoje o Gabriel é treinador de goleiro do Flamengo. Aí ficamos lá, acho que 4 meses. Aquele período de campeonato estadual, né, no Rio de Janeiro, para time pequeno. 3, 4 meses. Acabou. Enfim, aí eu voltei para a lanchonete, aí fechamos a lanchonete. Aí fui fazer outras coisas, né, em relação ao futebol empresarial. E agora, há pouco tempo, com mais 2 sócios, nós abrimos um campo de futebol society. E a gente está tocando o campo, e enfim, é isso. Minha vida é essa agora. Olha, dentro dessas 4 linhas aí no campo, então, não trabalha mais com interpretação, não. Não. Com certeza, inclusive, pelo que eu estou me lembrando, que eu trabalho com notícia do Vasco, ano passado esse jogador aí, Michael Jackson, chegou a ser especulado por aqui, apesar que não tinha nada, mas... Então, assim, ele era um jogador bom, interessante, um jogador de velocidade. Aí nós negociamos ele saiu do América, né? Aí foi pro Fluminense, no Fluminense ele não teve oportunidade, porque o Muricy não queria ele, o Muricy não quis, aí ele foi pro Bahia, no Bahia ele foi muito bem, foi campeão lá com o Márcio Araújo, o Bahia subiu para a primeira divisão, ele voltou pro Fluminense, o Fluminense continuou não querendo ele, foi pro Palmeiras. Aí teve um início muito bom, depois ele caiu na asneira de ir pra noite e achou que tava bambambam, o Filipão foi e cortou a cabeça dele.
né? Aí a gente negociou ele para a China. Ele foi negociado para a China e depois disso eu me desliguei dele, entendeu? Depois disso eu me desliguei dele, mas agora o Adriano Michael Jackson está no Santa Cruz. Ele está lá no Santa Cruz, que eu vi uma matéria, meu filho até que me mandou. Ele está lá, acertou com o Santa Cruz. Eu depois não tive mais contato. E depois que eu tive uma decepção com ele, né? Eu me desliguei de futebol. Foi basicamente isso, Marcos. Você chegou a jogar alguns jogos pelo Master do Vasco, não foi? Foi, não, até hoje eu jogo, né? Assim, o Master, há uns anos atrás, ele era conduzido pelo Ilcinho. O Tinho hoje, o Tinho já tomou conta. Depois saiu, entrou o Ilcinho, o xodó da vovó. Aí quando ele saiu, que o doutor Eurico voltou à gestão do Vasco, aí nós chegamos. Aí eu e o Tinho, desde da última gestão do Eurico, a gente toma conta do Master, eu e o Tinho, né? Sim. A gente vem fazendo um trabalho bacana, cara. O Master é difícil de você vender os jogos, vender esse produto, porque, assim, é lógico, você tem uma imagem boa, que são ex-atletas de conquistas no clube. Só que ninguém quer, assim, e os ex-jogadores, por contraproposta, eles querem ir para ganhar um dinheiro, né? Não querem ir de graça. Só que os contratantes também é difícil de pagar, mas é um trabalho muito difícil. O mais legal, cara, disso tudo é quando você consegue reunir. Reuniu, jogou, aí depois a conversa fica boa. Mas a gente está à frente ainda do comando do Master. Agora, com essa mudança da presidência, a gente tem que só acertar alguns detalhes. Estão querendo que a gente assine um contrato, né, como gestores do Master, enfim, mas vai se resolver. A gente tem até a competição aí chegando aí, vai ter uma competição, não sei se você já ouviu falar no Legends, que teve o ano retrasado, né, vai fazer 2 anos, foi em Brasília, nós fomos vice-campeões, e vai ter agora de novo, vai ser em Manaus. Mas é isso, a gente está lá tocando, enfim, a gente tinha o apoio total do clube. O Tinho tá morando em Belém, cara. Ele veio aqui, eu fiz uma entrevista com ele mês passado, ele falou um pouco sobre esse projeto aí, falou que ia tentar falar com a diretoria nova do Vasco, né, que mudou, né? Assim, na verdade eu já tive um contato com eles não sabiam como funcionava, né? Eles têm lá uma nova gestão em relação aos esportes amadores, né? E só que assim, é o que eu expliquei para eles, o Master não é categoria, o Master não tem nenhuma categoria oficializada pelo clube. A gente tem autorização, porque assim, a gente pode fazer um Master sem a camisa do Vasco, a verdade é essa. A gente pode pegar qualquer camisa lá, colocar uma faixa e jogar. O que importa são as pessoas que vão. Lógico que a gente quer a camisa oficial, porque é uma coisa que engrandece, e a gente quer fazer tudo direitinho porque é o nome do Vasco que está em jogo. E os caras não entenderam um pouco, né? Mas vão entender. A gente conseguiu convencer o doutor Eurico, convencer o Campelo, eles davam total apoio pra gente, entendeu? E a gente vai ter do presidente, do Jorge Salgado agora, com certeza. Pra gente fechar, olha, eu queria saber a sua opinião como ex-jogador do Vasco, como torcedor, como é que você está vendo esse momento do clube aí, que amargou esse 4º rebaixamento aí, e luta agora para subir? Está acreditando no acesso do Gigante da Colina? Foi como eu te falei, Marcos, no início dessa entrevista. Eu vou sempre acreditar, né, cara? Eu vou sempre acreditar. Mas que é difícil, cara, a situação do clube. É o que eu te falei, a gente tinha um convívio maior com o Campelo, até porque foi nosso médico, a gente tinha uma relação de amizade muito grande com ele, as portas se abriram bem do clube pra gente, né? Não só pra mim, pro time, foi pro Master, pros ex-atletas. A gente tem uma certa restrição no clube, só que o Campelo, ele abriu legal as portas, e a gente tinha muita convivência lá dentro do clube. E algumas coisas a gente ficou sabendo. Ele teve muita dificuldade, né, de conseguir dinheiro, as certidões negativas do clube, patrocínio, enfim. Então é difícil para um time da grandeza do Vasco se manter sem grana. E espero e torço que o presidente Jorge Salgado não tenha essas mesmas dificuldades, entendeu? Que consiga ter recursos para ter bom time, entendeu? Porque assim, o carro-chefe do Vasco, do Clube de Rato é o futebol, né? Então, de qualquer clube grande é o futebol. Então eu torço para que isso aconteça, que o Vasco consiga se reestruturar, né, fora de campo, consiga
pôr uma equipe boa para trabalhar o marketing, trabalhar o clube, e saia dessa situação incômoda e traga, né, a alegria para o torcedor de novo, que está sofrido, né? Está sofrido. O 4º rebaixamento não é brincadeira, não, é coisa complicada. Eu brinco falando sério para as pessoas, eu falo assim, cara, no nosso tempo, isso eu acho que ia ser quase que impossível de acontecer. Eu acho que ia ser quase que impossível, podia acontecer, mas a gente ia brigar muito para que isso não acontecesse, entendeu? Só que envolve outras coisas, né? Não é só o campo, tem o extracampo que também tem grande culpa nisso, e os jogadores, coitados, né? A gente viu, acho que foi no primeiro rebaixamento, o Pedrinho, o Edmundo, o Odivan, os caras que tem uma identificação com o clube enorme, né? Participar de um rebaixamento, né? É triste. E é o que eu tô te falando, tinha um vínculo, cresceram no clube. Aí tiveram outros rebaixamentos que tiveram jogadores que, sabe, eu como torcedor, eu via que o cara tava, sabe, tá tudo certo. Rebaixou, aí ele vai pegar a malinha dele e vai para outro clube. E assim, eu me doeu muito, os quatro rebaixamentos, assim, muito dolorido mesmo. Eu como ex-atleta do clube, como torcedor do clube, dói muito. Mas espero que o Marcelo Cabo consiga fazer um grande trabalho. O Marcelo Cabo é um especialista nisso, né, de reerguer equipes. Ele fez isso em todas as equipes que ele passou. Tomara que ele faça no Vasco, né? Apesar do Vasco ser um clube muito peculiar, tem umas peculiaridades muito ímpar. Mas vai conseguir, vai dar tudo certo. O Vascão vai voltar a brilhar aí. Sem dúvida, a gente torce para isso. Quem acompanhou a grandeza do clube, né, realmente amargar o 4º rebaixamento é muito triste, né? Com certeza. Sem dúvida. Ô, Ale, a gente está chegando ao final dessa entrevista. Eu queria agradecer a você, desde já, por você ter aceitado esse convite. Sei que tu tem a sua vida aí, tem as suas ocupações aí. Muito legal ter conversado com você, porque eu gosto de valorizar as pratas da casa, quem foi revelado no Vasco. Esses jogadores que precisam ser mais valorizados, né? Fazem parte da história do clube. Não, ô Marcos, eu que te agradeço, cara. Isso aí é fundamental, sabe por quê? Porque a gente, é lógico, eu não tive tanta expressão como outros jogadores, mas eu tive tive uma grande contribuição dentro do clube, e sei disso. Agora tem outros jogadores que sabem, mas não botam a cara, não tem oportunidade de falar, entendeu? Você está dando isso pra gente, oportunidade de você falar, né, o que você foi, o que você é, o que você representou, o que você representa, o que você faz, entendeu? Isso é importante. Eu falei até pro Campelo, eu falei, cara, sabe o que é triste? A gente vir aqui no clube, chegar na porta principal e ser barrado. Isso aconteceu comigo e acontece com um monte de jogador. E tem muitos que não vão lá por isso, por vergonha, por medo de passar um constrangimento desse. Então, esse teu canal nos ajuda a isso, a mostrar quem somos, quem fomos, né? E seguimos sendo vascaínos. A nossa história não vai apagar, isso aí ninguém vai apagar, nem a minha, nem a de ninguém que vestiu a camisa do clube. Agora, merece mais respeito, merece mais oportunidade, merece mais carinho, entendeu? Isso a gente tem de torcedor aí que encontra na rua e lembra, é bacana isso. Agora, a gente tem que ter espaços, né, pra gente falar, e tem uma porção de jogador aí que você tem que entrevistar aí, vai abrir vai dar uma luz para esses caras, vai ser muito legal. Mas eu te parabenizo aí pelo teu trabalho, te agradeço, e quando tiver a oportunidade, te convido para ir lá num jogo do Master lá, para tu até fazer uma matéria, tá mais próximo da gente. A gente já tem nossos contatos aí. Quando tiver um jogo, eu vou te passar uma mensagem para você ir. Tá convidado já. Sem dúvida, será uma honra aí conviver com esses craques do passado. E eu desejo também sorte a você e ao seu filho lá do esporte. Pô, obrigado, cara. Eu vivo em prol dele agora. A minha vida é em prol dele. Onde ele estiver, eu vou estar torcendo, orientando ele. Mas ele está no bom caminho. Inclusive, ele joga amanhã contra o Vasco. Amanhã eles pegam o sub-20 do esporte contra o sub-20 do Vasco. É um jogo difícil, o Vasco vem bem. Aí a base do Vasco está muito boa. Está muito legal. O Vasco meteu 6 agora no Corinthians, sub-20. Foi. E lá em São Paulo, né? Lá em São Paulo o jogo. É verdade. Eu deixo agora esse espaço aí, Ale, para sua despedida, para você mandar um recado para essa imensa torcida do Vasco aí.
Então, Marcos, assim, o que eu tenho para falar para a torcida é o seguinte: nunca deixem de torcer pelo Vasco, de acreditar no Vasco. Eu sei que é um pedido que eu nem precisaria estar falando isso, porque a torcida do Vasco é fantástica. É uma torcida apaixonada, uma torcida companheira, que nunca deixou o clube na mão, nunca, e nunca vai deixar, entendeu? Mas a cobrança tem que ser feita, né, de modo responsável, sem agressão, sem briga, sem quebrar nada do clube, mas tem que ter a cobrança e ter a certeza que o clube vai voltar no patamar, na grandeza que sempre foi, tá? Eu vou estar sempre torcendo, torcer para o São Januário, eu espero que essa pandemia aí nos dê liberdade, passe logo e a gente consiga voltar para São Januário para curtir os jogos lá com a galera. Com certeza. Bom, galera, é isso aí. Essa foi a entrevista com o Ale, eu espero que vocês tenham gostado e vem muito mais por aí. Continue se inscrevendo no nosso canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aí para a maioria dos vascaínos. Isso ajuda demais a divulgar esse conteúdo sobre o Vasco no YouTube. E eu agradeço, grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.